Vamos que vamos, estamos juntas. Deixa eu voltar então com o Igor Lucena, agora sim. O áudio ok, seja muito bem-vindo, bom dia. Opa, Paula, boa tarde. Agora sim com áudio. Agora sim. Obrigada aí pela sua participação aqui. Queria começar, né, na verdade, falando com você um pouquinho. No último domingo, aí a gente viu a Coreia do Norte lançando 8 mísseis balísticos. Quem afirmou isso, na verdade, foi o exército sul-coreano, né? O curioso é que isso ocorreu um dia depois, né, que Seul e Washington concluíram seus primeiros exercícios ali, conjuntos com porta-aviões americanos em mais de 4 anos. Queria entender um pouquinho da sua visão, o que essa investida significa? Será que é ali uma forma, né, de mostrar seu poder? Estamos aqui, não mexe com, né, estamos prontos, podemos estar de repente diante de uma outra guerra? Qual a leitura que a gente pode fazer especificamente sobre esta informação, Igor? Bom, Paula, é importante a gente entender que a situação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul nunca chegou a um fim, né? O que temos hoje é um armistício, não é um tratado de paz, então, do ponto de vista jurídico internacional, ainda existe uma guerra pendente. Agora, o que a gente, de fato, encontra é que a Coreia do Norte está passando por uma situação bastante séria. A crise da pandemia, eles estão vivendo agora o que seria a primeira grande onda, né, com baixos estoques de vacina, com uma situação de fome na sua população. Agora, não faltam elementos do ponto de vista militar, né? O desenvolvimento nuclear norte-coreano é um ponto principal do regime, e agora que nós assistimos a uma situação de tensão com a Rússia, o que ocorre é que o governo de Pyongyang procura mostrar sua força quando o cenário internacional está complicado. O que mais chama a atenção não é exatamente isso. A gente já viu esses lançamentos de mísseis balísticos em décadas passadas, desde do avô com o pai, agora com o atual líder norte-coreano. O que muda, de fato, é a resposta. O governo do presidente Biden e atual do presidente Yoon têm uma abordagem muito diferente com a situação norte-coreana. O presidente Trump procurou fazer alguns tipos de acordos, tentou chegar a um tipo de real acordo de paz, e isso não ocorreu. Agora, o governo americano e sul-coreano dispararam mísseis da mesma maneira, mostrando que não vão se intimidar com qualquer ameaça norte-coreana. O próprio Japão já instala também suas defesas antiaéreas nas suas próprias ilhas mais próximas à Península Coreana. Então, o que a gente está vendo agora é uma demonstração de hard power. Os Estados Unidos, Coreia do Sul, não vão se intimidar dentro desse movimento. Então, o que basicamente demonstra essa diferença é que nações que tentavam fazer algum tipo de acordo agora se mostram muito mais preocupados com a sua própria segurança. Isso não há dúvida de que é já um resquício, uma nova característica da invasão na Ucrânia, que está sendo sentida e utilizada por todos os países no mundo. Acordos bilaterais, tentativas de resolver conflitos pelo comércio começam a ficar em segundo plano, e as nações mostram que sua capacidade militar são importantes e que não vão se colocar abaixo de ditadores ou tiranos no âmbito internacional. Então, o que a gente está assistindo, não diria que seria uma nova guerra, mas seria um approach diferente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul com os norte-coreanos, não esperando que eles tentem fazer algum tipo de acordo. Eles sabem que não podem confiar no governo norte-coreano, e que isso, obviamente, desestabiliza a Ásia e também irrita profundamente a China. A China não tem interesse de uma Ásia desestabilizada, onde os americanos vão ter que ter mais tropas naquela região. Então, até mesmo com os chineses, essa situação de Pyongyang irritou seu principal parceiro comercial. Né, essa questão, o Igor, esses lançamentos eles teriam ocorrido ali durante 30 minutos, parece, né, em vários locais. O Japão, inclusive, né, deixa eu só até trazer aqui exatamente a pergunta aqui certinha que eu tinha até anotado. O Japão, inclusive, né, ele já teria até sinalizado aqui. Ah, meu computador travou. Era o seu áudio?
Agora é o meu computador e o meu TP, mas vamos lá. O Japão, ele afirmou, na verdade, que o Pyongyang, ele testou esses mísseis numa frequência sem precedentes, né? Essa foi a fala especificamente. Se você acredita que essa ação do after aí, a Kim Jong-un, pode trazer, de repente, outro tipo de consequência também? Você falou aí a questão muito da Ásia, que eles não querem ter essa divisão, mas o próprio Japão trouxe aí uma questão de um alerta também. Como que a gente pode, de repente, entender quais consequências que isso poderia trazer? Historicamente, a Coreia do Norte provoca os seus vizinhos com esses ataques de mísseis quando ela se sente muito pressionada. E ela está pressionada não só pela questão do seu armamento atômico, seu programa militar, mas também pela situação de fome. A gente está vendo uma safra baixíssima, os níveis de importação, na verdade, de exportação da China para a Coreia do Norte nunca estiveram tão altos, principalmente na parte de alimentos, arroz, trigo, cevada. Eles estão passando por uma crise do coronavírus que todos os países já passaram, agora sem nenhum tipo de análise científica ou protocolos ligados à OMS. Lembrando que a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Quando a gente analisa o ponto de vista japonês, o Japão, ele em tese não tem um exército, ele tem uma força de autodefesa que foi criada e estabelecida para defesa nacional e não para intervenção estrangeira, mas nos últimos anos isso vem se alterando, principalmente com a expansão da China. O Japão procura ampliar suas bases militares em ilhas ao redor do seu continente, do seu arquipélago, são ilhas menores, muito próximas à Península Coreana, a Taiwan. Recentemente eles fizeram um acordo que inclusive vazou na imprensa, de autodefesa de Taiwan em caso de invasão. Então, da mesma maneira que a gente assiste à remilitarização da Alemanha por causa da Ucrânia, nós estamos assistindo à remilitarização do Japão por causa da China e da Coreia do Norte. Isso significa que, ao mesmo tempo que o eixo econômico internacional passa para a Ásia, do ponto de vista de desenvolvimento de projetos estruturantes, passa também os conflitos internacionais. A Coreia do Norte já vem, durante décadas, se arrastando, mas com líderes no Japão, na Coreia e até mesmo nos Estados Unidos, tentando regular, tentando trazê-lo à mesa de negociações. Não parece ser o caso. Parece que agora, tanto o Joe Biden quanto os líderes coreanos e japoneses acreditam que essa situação da Ucrânia pode ter incentivado ditadores a tomarem ações mais drásticas e ninguém vai esperar sentado ser uma nova Ucrânia. Todos os agentes que se sentem ameaçados por ditaduras começam a ampliar seu parque militar e essas demonstrações de força são, na prática, o exercício do que pode ocorrer no futuro. Então não há dúvidas de que a Ásia fica num momento de tensão em relação a esse momento. Envolvendo muito essa questão do conflito lá no leste europeu, a Rússia divulgou até essa semana que não vai atacar os portos para as passagens dos grãos, né, que estão parados lá na Ucrânia. Você, como economista também, queria entender um pouquinho. A gente viu, né, que todo esse conflito, ele trouxe, né, uma pressão inflacionária muito grande, principalmente em relação às commodities, por conta de, né, fatores muito óbvios que seriam essas, né, até de estarem ali, teve as sanções contra a própria Rússia, mas muitas questões também ali da própria Ucrânia paradas ali pelas embarcações por conta dos navios russos que estavam impedindo, né, a saída por lá. Você acredita, né, que isso seja realmente possível, que se Putin cumprir exatamente, né, que eles não vão atacar os portos, que eles vão deixar que esses grãos saiam? A gente pode ter aí, de repente, algum reflexo disso especificamente na questão inflacionária, um alívio de repente? Como que você vê essa situação? Olha, Paula, a gente vai sentir até mesmo uma pequena mudança com isso. Lembrando que a guerra na Ucrânia retirou do mercado internacional entre 18% e 20% do mercado de trigo, da produção de trigo global.
Isso faz com que o preço até do nosso cafezinho do dia a dia, né, do pão com cafezinho de manhã, dispare, né? Muita gente trocando aí o pãozinho por tapioca, porque até mesmo os preços dos pães estão disparando no Brasil, bolos e até os nossos itens clássicos de alimentação. Nesse contexto, e a gente está falando de portos, principalmente no Mar Negro e na região de Odessa, onde é uma região que muito provavelmente vai ser atacada e deve ser invadida pelas tropas russas, a gente tem uma visão positiva. Se efetivamente esses portos não forem atacados e os britânicos ou os turcos conseguirem fazer a escolta militar de navios cargueiros dessa região do sul da Ucrânia, a probabilidade de uma queda nos preços é grande. E a gente vai ver isso refletindo no nosso dia a dia no Brasil. Enquanto isso não ocorre, a gente tem que escutar a palavra do presidente Putin. De fato, o presidente Putin ele pode ser muitas coisas, mas ele, em tese, vem falando o que vai fazer e efetivamente o faz, né? Ele no começo deu uma enganada na comunidade internacional, mas todo mundo já sabia. E quando ele disse que ia invadir, ele realmente invadiu. Se esses portos não forem atacados, não só é uma boa notícia para a comunidade internacional, para a economia mundial, mas tem um sentido político, né? Ele significa que também está preocupado com o aumento de preços, ou seja, há uma pressão inflacionária intra-russa, e isso para ele também deve estar sendo uma pedra no seu sapato, e obviamente ele vai tentar compensar essa situação. Isso mostra também a possibilidade do presidente Putin de realizar diálogos e voltar para a mesa de negociação com as nações ocidentais. Agora, se os conflitos vão permitir que esses navios atraquem e sejam retirados, né, e possam andar nos sete mares, de fato trazer essas commodities para o mercado internacional, já é uma segunda situação. Esperamos que seja verdade, né? O que a gente encontra hoje como maior ponto de inflexão na inflação internacional, que afeta todos os países, inclusive o Brasil, é essa escalada nos preços das commodities causadas pela exclusão da Rússia, do ponto de vista de sanções, e também pela autoexclusão militar da Ucrânia como uma grande produtora de fertilizantes, de trigo e outros tipos de alimentos. Então, o que a gente pode esperar é que isso seria, sim, uma boa notícia. Não há dúvida que a volta desses produtos no mercado diminuiriam os preços. Um outro ponto que poderia acontecer, mas não vai acontecer por vontade política, é a produção de petróleo, né? Os países árabes teriam capacidade de aumentar a produção de petróleo e diminuir essa crise de gasolina e diesel e outros produtos, mas não há interesses, não há visões geopolíticas. Eles não querem se intrometer nesse conflito e estão usando o atual momento para ter receitas extraordinárias, dado que passaram 2 anos com uma baixa produção e um baixo preço. Então, na verdade, o que a gente assiste hoje são conflitos de interesses por todos os agentes internacionais, inclusive o Brasil, dentro de um cenário de guerra que não tem uma visão de parar o conflito no curto prazo. A gente deve continuar assistindo pelos próximos meses. Inclusive, né, você tocou aí numa questão, né, nós estamos falando exatamente dessa questão dessa pressão inflacionária. Eu tenho aqui a notícia que foi dada agora há pouco pelo presidente aí do Banco Central. Ele trouxe o seguinte: o Banco Mundial ele já diminuiu a estimativa do PIB global em 2022. As projeções que estavam em 4,1 no mês de janeiro, né, que eles tinham feito, recuou agora para 2,9%, tá, do PIB global. Os efeitos, ele sinaliza que são por conta da guerra da Ucrânia, pandemia também, novamente lá com esses novos lockdowns na China, e ele falou que o avanço dessa inflação acabaram puxando essa queda na projeção. A estimativa de avanço do PIB para 2023 também recuou, de 3,2% para 3%. Essas projeções foram divulgadas agora há pouco num relatório chamado Prospectos Econômicos Globais, divulgados então agora há pouco pelo presidente do Banco Central. Inclusive, ele trouxe também uma revisão aqui para o PIB do Brasil, né? O Banco Mundial acabou revisando a previsão de crescimento do nosso PIB brasileiro este ano de 1,5%
para agora 1,4%. Queria entender um pouquinho da sua visão aí. Você acha que realmente, né, essas projeções, a gente tinha visto no começo uma projeção de um PIB menor para o Brasil. Algumas casas revisaram até para cima com crescimento. Se eu não me engano, acho que a XP chegou a 1,6%, o Bradesco 1,5%, o Credit Suisse, se eu não me engano, também 1,5%. Agora o Banco Mundial aí vem trazendo uma revisão para baixo, né? Acho que é a primeira depois das altas para baixo, 1,4%. Queria um pouco da sua análise em relação a essa notícia agora. Paula, do ponto de vista da economia internacional e principalmente da economia europeia e americana, esses efeitos eram claros, né? As sanções econômicas iriam rebater dentro da economia americana, pois tem uma ligação forte com a Rússia do ponto de vista de ativos energéticos, e principalmente na União Europeia, né? Você tem um mercado de mais de 500 milhões de consumidores que são impactados no dia a dia pelas sanções. Então, quando você tem esses dois blocos sendo afetados e a China, por causa dos lockdowns e da política de zero Covid, isso significa que a economia mundial vai para baixo. Você pega os três principais motores do mundo, né, o que eu gosto de falar que são os três novos blocos de poder do planeta, União Europeia, Estados Unidos e China, e param de alguma maneira a sua produção, o ápice da sua produção. Eu concordo, acho que tem sentido essa análise do Banco Mundial. Agora, o caso do Brasil, você vê que a queda é muito leve. Entretanto, final do ano passado, começo desse ano, a nossa perspectiva era negativa e uma possibilidade até mesmo de estagflação que não se concretizou. Sendo pragmático, eu não estou fazendo aqui juízo de valor em relação a coisas boas ou ruins do ponto de vista humanitário, mas o aumento, essa crise na Ucrânia fez com que as nossas exportações disparassem, né? A gente está tendo um aumento não só na quantidade, porque os nossos mercados alguns mercados estão sendo abastecidos pelo Brasil, mas também pelo preço, então a gente está tendo um ganho duplo. Isso deve aumentar as nossas reservas internacionais até o final do ano, e isso está puxando no Brasil o setor de serviços. A gente está vendo números cada vez melhores no setor de serviços, números de empregabilidade, a gente já deve mostrar o nível de desemprego na casa de um dígito, algo que a gente não via há bastante tempo, desde o ano passado. Então, eu vejo uma confiança, eu concordo com as análises das casas brasileiras, que devemos ter um crescimento positivo. Isso vai numa lógica inversa do planeta. Como o Brasil é um grande exportador desse tipo de commodities e de alimentos, todos esses aumentos de preços fazem com que a economia internacional, a crise internacional termine puxando a economia brasileira para cima. Obviamente, isso não é, no longo prazo, algo que seja saudável, nem mesmo sustentável, mas pode manter o crescimento econômico do Brasil neste ano. 2023, a gente tem muitas variáveis ainda em abertas, principalmente em relação à crise na Ucrânia, então não ouso aqui fazer grandes comentários em relação a 2023. Agora, eu acho que essa crise vai continuar impulsionando o Brasil, a exportação brasileira, e isso internamente vai puxar o setor de serviços e vamos, de uma certa maneira, nos aproveitar dessa crise internacional. O Brasil tem um certo histórico de se aproveitar de conflitos internacionais, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso termina puxando um pouco o PIB, apesar dos problemas internos. Ô Igor, você tocou num ponto aí interessante, né? Você falou dessa questão do setor de serviços. Esses dias até a gente tem conversado muito com vários especialistas que passam por aqui, e agora eu só não vou me lembrar exatamente qual era o convidado, mas ele trouxe uma questão que ele acredita, até queria trazer essa questão aqui com você, que o setor de serviços ele foi muito bem por uma demanda reprimida desse primeiro começo, né, nesse primeiro semestre do ano, por conta, né, de várias questões que a gente ficou aí muito tempo num lockdown, aí as pessoas voltaram aí para uma demanda reprimida e voltaram a utilizar muito mais o setor de serviços. O setor é amplo em si. Mas você acredita que por conta da inflação agora, dessa pressão inflacionária, a gente está vendo também a questão das novas contratações que estão com uma defasagem no valor também, né, dos salários pagando-se menos. Você acha que é sustentável esse valor, esse setor de serviços se manter em alta nesse segundo semestre? Ou você acredita que por conta desses outros fatores, as pessoas
pessoas elas tendem a consumir mais o essencial e deixar, de repente, o supérfluo. De repente, eu fazia unha toda semana, eu passo a fazer unha uma vez por mês, deixando de consumir aí o serviço da manicure, ou do cabeleireiro, ou de outros serviços em geral. Mas se você acredita que esse setor de serviços, ele tem fatores ou ferramentas para se sustentar numa recuperação até o final do próximo semestre, agora, desse semestre que nós estamos, na sua visão? Paulo, eu acredito que são mais de um fator, né? Não é, são vários fatores. Eu acho que a economia brasileira está sofrendo vários fatores. A nossa inflação, por exemplo, ela é baseada não só em custos, mas ela se baseia em inflação de custos, né? Inflação também dentro do sistema produtivo, né? A falta de insumos. Da mesma maneira, o setor de serviços, em parte, ele cresce como uma mão acessória do setor de exportação brasileira, então a gente está vendo mais contratações nesse setor porque nós estamos exportando mais por causa do aumento das commodities. Agora, as pessoas estão também cansadas, né? Ficaram muito tempo dentro dos lockdowns, as pessoas querem sair com suas famílias, querem aproveitar que podem fazer outros tipos de atividades, então isso, essa racionalidade humana, essa visão humana do que fazer, puxa também o setor de serviços. Agora, a gente viu uma queda no setor industrial. E por que a gente está vendo essa queda no setor industrial? Muito mais voltado para a inflação, né? A inflação corrói o poder de compra, impacta diretamente a compra de produtos duráveis, né? Eu acho que a inflação, ela realmente é negativa em todos os setores. Eu não estou aqui fazendo ódio à inflação. Mas no caso brasileiro, ele permeia muito mais aquela parcela que o brasileiro tem todo mês de pagar, né? Muitas vezes os juros são altos no Brasil e a conta que se faz é se o parcelamento de uma compra de um produto cabe no orçamento. Como a inflação está sendo muito rápida, os preços estão sendo reajustados para produtos duráveis, o que a gente vê aqui na empresa, mas aqueles produtos, aqueles serviços que são pagamentos unilaterais, que você faz uma vez, né, um restaurante, uma manicure, esses estão se mantendo, inclusive, contratando. Então, eu acho que é uma dinâmica um pouco diferente, né? Envolve demanda reprimida, envolve pensamento de futuro, mas o que mais me chama a atenção é a criação de empregos, né? E quando a gente fala de criação de empregos, a gente está falando de empresários que veem a possibilidade, tem um custo de demissão no futuro. Então, se eles estão contratando de fato, existe uma possibilidade de visão de crescimento do Brasil. Então, apesar da gente estar falando, sim, desses problemas inflacionários, etc., acho que o principal ponto e o principal âncora que a gente tem que analisar como dado fundamental é o nível de empregabilidade. O aumento da empregabilidade mês a mês mostra confiança nos empresários de que efetivamente vamos crescer, apesar da inflação, apesar da crise da Ucrânia, apesar de todos esses problemas. Caso contrário, ninguém tira dinheiro do bolso para contratar no Brasil sabendo todos os custos inerentes a treinamentos e demissões. Então, eu acho que é uma certa... São boas novidades, são informações positivas que a gente está assistindo a partir desse ano. Então, na minha análise, as pessoas estão optando por serviços de uma a duas vezes do que efetivamente fazer compras que vão comprometer ainda mais o orçamento, além da inflação. Bom, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, Igor, não podia deixar de perguntar para você sobre isso. Amanhã, né, tem o tão aguardado encontro aí do Bolsonaro com o Joe Biden lá na Cúpula das Américas. Na verdade, Bolsonaro ameaçou não ir, aí o Biden mandou ali o Blinken fazer o convite mais formal, falando que era importante aí Brasil e Estados Unidos fazer essa reunião bilateral para tentar realmente estreitar aí, né, um pouco mais essa relação entre os dois países. Lembrando até que o Brasil foi o penúltimo país a reconhecer a vitória do Biden, né? Na época, o Bolsonaro parece que foi um dos poucos líderes ali a afirmar que a eleição americana foi fraudada. A gente sabe que o apoio de Bolsonaro estava mais na época para Trump e que tinha ali algumas críticas, o próprio Biden fez críticas em relação ao nosso meio ambiente. Enfim, o que será que a gente pode esperar? O que de benéfico pode sair desse encontro aí bilateral entre Estados Unidos e Brasil? Qual que é a tua expectativa especificamente aí para esse encontro? Paula, nada mais importante do que a necessidade para que os agentes políticos tomem decisões, principalmente decisões sérias. Por um lado, o presidente Bolsonaro demorou a reconhecer a vitória
do presidente Biden por um alinhamento quase pessoal ao presidente Trump. Por outro lado, o presidente Biden ignorou até então quase que a existência totalmente do presidente Bolsonaro. Mandou efetivamente seus membros do governo no Brasil, mas nunca fez uma visita. Lembrando que o Brasil é a principal economia da América Latina, a principal democracia e divide com o México, do ponto de vista de ponto de investimentos e crescimento econômico. Agora, o presidente americano tem um interesse em diminuir a influência da China na América Latina, isso é um ponto em comum com o presidente Bolsonaro. O presidente americano precisa do Brasil, que o Brasil se alinhe mais, não só às sanções, mas às críticas ao presidente Putin. Não sei se o presidente Biden vai conseguir isso, mas ele tem interesse. E o presidente Biden quer mostrar que a América Latina é importante para os Estados Unidos em vários pontos, comerciais, políticos, de investimento. Nesse contexto, onde a gente está assistindo não uma desglobalização, mas uma nova regionalização, as empresas, as multinacionais passam a entender que existem riscos em ter fábricas ao redor do planeta, mas não próximas aos seus mercados consumidores. Isso significa que a América Latina vai ser um polo de criação de novas fábricas realocadas da Ásia, principalmente da China, para atender o mercado norte-americano. Então, há interesses privados americanos no Brasil também. Obviamente, temos interesses em mais investimentos no nosso país, temos interesses em ampliar as parcerias, principalmente aeroespacial, com os americanos. Essa é a oportunidade para que essas águas passadas sejam colocadas de lado e o governo Biden e o governo Bolsonaro façam um approach republicano, uma relação que vem desde o reconhecimento dos Estados Unidos à independência brasileira, como a independência americana em relação aos ingleses. Então, nós temos laços históricos, laços comerciais, lutamos com os americanos na Segunda Guerra Mundial, foram grandes investidores no Brasil, e nós temos interesses dos dois lados. Então, acho que a Cúpula das Américas é importante para a liderança do presidente Joe Biden, do ponto de vista internacional, com o continente americano, e importante do ponto de vista político e institucional para o presidente Bolsonaro em uma eleição que está próxima, né, de aproximadamente 120, 130 dias. Tá certo, Igor. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo papo, sempre muito bom, muito importante aqui para a gente ficar, né, esclarecer várias questões importantes econômicas e também globais. Fica aqui o convite já para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado, Paula, e até a próxima.